Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula passada, nós estudamos sobre os bandeirantes. Vocês lembram? E uma das coisas que eu comentei com vocês é que os bandeirantes foram muito responsáveis pela interiorização do Brasil. E o que nós queremos dizer com isso quando falamos em interiorização do Brasil? Nós estamos falando que até então o Brasil e as pessoas que moravam aqui, que além dos indígenas, estavam muito localizadas na região litorânea do Brasil, estavam muito localizadas próximas ao mar. Nas partes mais distantes do mar, quase não haviam pessoas morando, quase não haviam colonos, estrangeiros, quase não havia comércio. Por quê? Porque ficavam todas localizadas na região mais próxima ao mar. E os bandeirantes foram um dos grupos responsáveis por expandir o território. Nas bandeiras, nas viagens que eles faziam, eles acabavam passando um tempo em determinado lugar e depois aumentava a quantidade de pessoas nesse lugar, esses lugares se tornavam vilas, que mais tarde deram início às cidades. Mas os bandeirantes não foram os únicos responsáveis por isso, não foram os únicos responsáveis pela interiorização do Brasil. Nós tivemos ao longo da nossa história outros grupos que também fizeram esse percurso de ir desbravando, ir conhecendo as outras regiões do Brasil. Um deles foi o grupo dos tropeiros, que nós vamos estudar hoje. Os tropeiros receberam esse nome porque eles andavam sempre em tropas, eles andavam sempre em grupos grandes, tanto por questão de segurança e também porque era um pouco mais fácil de viajar por bastante tempo se você estivesse num grupo maior, porque os tropeiros levavam mercadorias de uma região a outra região do Brasil. E eles levavam tudo no lombo de cavalos, de mulas. E os tropeiros eram homens livres e escravizados também. Qual era o caminho que os tropeiros percorriam? Aqui nesse mapa eu trouxe para vocês observarem o principal trajeto dos tropeiros. Acompanhem ali comigo. Vejam que eles vinham aqui a São Paulo e passavam pelo Paraná, na região de Castro, da Lapa, desciam por Santa Catarina, por Lages, passavam em Vacaria até chegar no Viamão, no Rio Grande do Sul. E o que os tropeiros faziam? Os tropeiros levavam as mercadorias de um lugar até o outro. Eles levavam para as feiras, levavam a pedido dos proprietários dessas mercadorias. Eles faziam todo o transporte pela região aqui sul e sudeste do Brasil, principalmente. Então, eles pegavam os produtos, as pedras preciosas, às vezes, em regiões um pouco mais afastadas e levavam para as regiões que haviam porto, para poder fazer o comércio um pouco maior, fazer um comércio exterior e também para trazer as mercadorias novas que chegavam aqui no Brasil. E onde os tropeiros descansavam? Quando eles paravam de viajar, eles se alojavam aonde? É muito interessante que vocês imaginem como era o Brasil nesse período, porque ele era todo cheio de mata, algumas aldeias indígenas espalhadas, mas não era como é hoje. Não existia asfalto, não existiam hotéis na estrada, não existia um telefone, não existia nenhum tipo de conforto. Então, quando os tropeiros paravam para descansar, eles escolhiam um lugar que fosse aparentemente mais seguro, mais tranquilo, tivesse água, tivesse uma quantidade de alimentos possíveis ao redor, e eles chamavam isso de pouso. Como eles viajavam uma distância longa, conforme vocês viram no slide anterior, eles ficavam em pousos e eles arrumavam esses pousos de uma maneira que ficasse um pouco mais confortável,
porque aí eles conseguiam passar um pouco mais de tempo ali descansando, juntando energia para conseguir seguir a viagem adiante. E, como eu comentei com vocês, que eles foram um dos grupos responsáveis também pela interiorização do Brasil e pela criação de novas cidades, esses pousos às vezes acabavam se tornando um pouco mais longos do que o previsto. Então eles passavam muito tempo num pouso e esse pouso acabava se tornando uma vila. Iam chegando novos tropeiros, novas pessoas que também começavam a se alojar nesses pousos. E aí construíam uma casinha, construíam uma moradia um pouco mais confortável e acabavam se instalando por lá. E se nós temos os tropeiros, que ficaram concentrados mais aqui na região sul, os bandeirantes, mais na região sudeste. No Nordeste nós tivemos quem? Quem foi o grupo responsável no Nordeste? Foram os vaqueiros. Os vaqueiros percorriam distâncias muito grandes entre as fazendas de gado e os engenhos. E como que surgiu essa profissão, esse grupo dos vaqueiros? Eles precisavam manter o gado afastado das fazendas de engenho, porque senão os gados acabariam atrapalhando. Então, eles, para afastar o gado, acabaram indo em regiões mais distantes do litoral, acabaram indo para o sertão. E vaqueiro é uma profissão que existe até hoje lá. Até hoje existem homens que cuidam do gado, que cuidam dessa questão dos animais. E neste trabalho que eles tinham de afastar os animais das fazendas dos engenhos, o que acontecia? Eles também iam criando novos pousos para eles, se juntando com outros vaqueiros, criando vilas que futuramente também deram início a cidades. Eles também foram responsáveis pela interiorização do Brasil. Por hoje nós finalizamos a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. A Prof. Gabi também está disponível para conversar com vocês e esclarecer dúvidas. Beijinhos, bons estudos. Tchau, tchau!